Pessoal, bom dia. Sexta-feira, 6 de junho de 2025. Eu achei um barco aqui na beira do rio, muito bonito, muito interessante. Ele está completamente coberto de capim, mas eu vou fazer a limpeza dele e vocês vão entender melhor do que se trata e por que ele é tão bonito e pode ser tão importante. Então, ó, tá vendo aqui, olha? Ó, esse é o barco. Esse é um barco pré-Belo Monte, tá? Vamos recuperar esse barco? 2,3 FM. Repórter CBN. Eu estou aqui trabalhando com o Reinaldo e o Caio. São dois jovens indígenas. Qual é o povo mesmo de vocês? Curuaia. E a gente está fazendo aqui o reflorestamento da Rua da Peixaria, à margem do Rio Xingu, ou se preferir, do Lago da Hidrelétrica de Belo Monte. E eu estou mostrando esse bate-papo CBN porque, primeiro, que meu amigo Akama tá sendo o entrevistado do dia, né? Então, só isso já é suficiente, não precisava falar mais nada. E depois que eu comecei a ver a entrevista, eu vi que ele já está falando sobre a importância da arborização urbana, como Belém é bem arborizado nas áreas nobres. E Altamira é um horror, cada vez pior a arborização. Então, por isso que eu resolvi fazer de boa parte do meu tempo como professor universitário um projeto de arborização para mostrar a importância da arborização, né? Então deixa eu mostrar para vocês o que temos plantado aqui, né? Aqui a gente tem uma fila de mogno, é o mogno brasileiro, Suetenia macrófila. É a madeira mais valiosa da Amazônia, por isso é o símbolo da preservação e um símbolo da devastação aqui do sul do Pará, principalmente nos anos 80. Quinta-feira, 5 de junho de 2025. O presidente... Ou seja, ontem, né? A regulação das redes sociais no Brasil. Segundo ele, o Congresso Nacional precisa ter coragem para encarar o tema. Lula... Ah, fala sério, Lula. Tem que ter coragem para encarar o tema do colapso ambiental, negócio de regulação das redes, sabe? Coisa bobagem. Lula também destacou que o Supremo Tribunal Federal deve assumir protagonismo no assunto se não houver atuação do Legislativo. As declarações foram dadas durante uma agenda em Paris. Sabe que eu fico mais puto? Tenho certeza que não tem ninguém em Paris preocupado com a regulação das redes no Brasil. Tá todo mundo preocupado com a Amazônia. Então, nas conversas privadas, certamente ele está falando sobre meio ambiente, né? Construindo a imagem de líder global ambiental incompreendido. Aí na hora de dar a declaração vem falar bobagem de regulação das redes. Claro, o agro não tá nem aí para isso. Agora 4 horas 4 minutos, estamos começando o nosso programa Bate-Papo CBN nessa tarde nublada aqui em Belém. Engraçado que ela fala nessa tarde nublada aqui em Belém, como se nublado fosse uma coisa assim, meio ruim assim, mas tudo bem, né? Tarde nublada é o que há de bom em Belém, porque tarde de sol é foda de aguentar. E a gente tem cada vez menos tardes nubladas e mais tardes de sol em Belém. E esse que é o grande problema. É isso que o Akama vai explicar aí, né? Quando ele vai definir para jornalista o que é meio ambiente. A live aqui diretamente dos nossos estúdios panorâmicos na Doca de Souza Franco. Diretamente de nosso estúdio panorâmico na Doca de Souza Franco. A Doca é como se fosse assim a Avenida Paulista, assim, de Belém. Não é, desculpa. A Avenida Paulista é a Avenidona das Mangueiras, ali da Basílica. A Doca é a Nova Faria Lima. E você pode interagir conosco no bate-papo. Lembrando que temos o WhatsApp, que é o 0919 8814 0073, ou se preferir pelo chat do YouTube. Eu estou de olho aqui também
para a tua interação conosco. E a gente começa o bate-papo de hoje, sem muitas delongas, falando sobre o Dia do Meio Ambiente. Quando diz assim é porque já delongou até não poder mais. 5 de junho de 2025 é Dia Internacional do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente. O meio ambiente que é um elemento fundamental aí para a vida na Terra, né, a natureza, sobre isso que vamos conversar agora com o pesquisador do... Eu acho engraçado que ela tenta parecer assim sábia, né? Fala, o meio ambiente é um elemento fundamental para a vida, né? Como se fosse um dos vários elementos, né? O meio ambiente é tudo, viu? Não é um elemento. Mas chega de interrupção, vamos escutar o Acama, que é melhor. O Museu Emílio Guild, Dr. Alberto Acama. Boa tarde, seja bem-vindo, Alberto. Boa tarde, Brenda. Muito boa tarde, ouvintes. Muito prazer estar aqui presente com vocês nesse Dia Mundial do Ambiente, no qual nós, na verdade, não temos muito o que comemorar, mas vamos falar, né? Uhum. Inicialmente, doutor, não tem como a gente falar sobre o meio ambiente e não primeiramente explicar um pouquinho sobre o que consiste, né? Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de natureza, a gente está falando de animais também, né? O que é o meio ambiente em si? Sim, as pessoas têm uma noção meio errada do que é meio ambiente. As pessoas, quando pensam em meio ambiente, pensam em regiões florestais ou algo natural. Eles esquecem que o meio ambiente urbano também é meio ambiente, né? Então, muitas vezes as pessoas esquecem que tudo é meio ambiente. O nosso viver hoje, por exemplo, hoje eu peguei um trânsito meio engarrafado para chegar aqui e isso é o meio ambiente, esse é o nosso meio ambiente. Então o meio ambiente é tudo aquilo que nos envolve, né? As pessoas têm uma noção de que assim, a preservação da natureza é feita nas unidades, nos parques ou nas florestas preservadas. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Então parece que eles lavam as mãos e esquecem que assim, as cidades mais importantes que têm uma qualidade de vida muito boa são aquelas mais arborizadas. Então quando a gente olha a cidade de Belém, um retrato da cidade de Belém, é uma cidade que as regiões centrais são muito arborizadas, mangueiras ou contra outras árvores que tornam o clima mais ameno, né? Quando você vai para as regiões periféricas, o que você vê? Você vê uma taxa de arborização muito baixa. Então, Sim, justamente. Eu complemento a partir do interior do Pará, né? Então, a periferia de Belém é mal arborizada. E as cidades periféricas de Belém, né? Ou seja, Altamira é uma delas, é pessimamente arborizada, né? E cada vez mais pelada. Outro dia cortaram 2 árvores na frente da universidade. Na frente da universidade ali, árvores nossas. Para quê? Para nada, para passar um fio que até hoje não passou. Recomenda-se que tem uma taxa de arborização, que eu não me lembro qual, mas que a Belém está muito abaixo. Então, o meio ambiente é isso também. A gente fica sempre pensando nas florestas, nos parques, assim, mas a gente esquece que também o viver nosso do dia a dia também é o meio ambiente. Então, a gente precisa dar um retorno sobre esse aspecto maior para a população, porque as pessoas merecem viver num local confortável, né? Então, quanto mais árido, quanto menos menos verde, pior a qualidade de vida das pessoas. E principalmente quando a gente fala Belém do Pará, que é cheia de canais, né, cortada por canais, os canais também fazem parte desse meio ambiente, né? Ah, sim. Aliás, eu vi uma matéria interessante ontem sobre essas obras nos canais que estão acontecendo em função da COP e como a coisa está toda muito precária. Belém, que é a capital do Pará, que vai sediar a COP em novembro deste ano, está entre as cidades com pior cobertura de saneamento básico do país. Mas isso não tem nada a ver com morosidade do licenciamento ambiental, como pareceu no discurso da Alessandra Rufino no Calma Urgente dessa segunda-feira. Você anda pela cidade e você vê o esgoto, vê e cheira, né? Para marcar a COP, o governo do estado anunciou que está promovendo o maior mutirão de obras de saneamento da história. E a Folha foi lá para ver de perto. A gente foi de Uber, de moto, a pé, atrás dos canais. Tem obra nos canais Timbó, União e Leal Martins. Canal Cipriano Santos. No canal do Gentil Bittencourt. No canal Caraparu. Nos canais Marte e Murutucu.
os canais de Bengui e Marambaia. Tem obras também em áreas centrais em que os canais estão virando parque linear. Um deles fica na Nova Doca, o outro na Tamandaré. Especialistas locais e moradores, no entanto, dizem que a maioria dessas obras não são novas, elas são reestruturações da infraestrutura antiga, que foi deteriorada por falta de manutenção e que estão atendendo áreas de classe média, inclusive classe média alta, elite lá da região. A Folha, então, visitou alguns locais da cidade que foram apontados como esquecidos, para dar uma comparação aos leitores entre uma área e outra. Os moradores da área conhecida como Mata Fome, por exemplo, vivem bem na periferia. Lá não tem nada de saneamento. O rio é aquele esgoto a céu aberto verde. O que chegou lá no Mata Fome da COP foram pilhas de terras tiradas de outras obras que estão sendo despejadas lá. Também entramos em comunidades do Canal de São Joaquim. Ali a situação é de precariedade profunda. As casas, as ruas são empilhadas sobre áreas de várzeas. As pessoas vivem sobre os seus restos, vivem, com o perdão do termo, literalmente sobre a merda. Visitamos também a Vila da Barca. Parte dela vive em palafitas, que aguardam o remanejamento para um conjunto habitacional do lado. É bem ali que o governo quer colocar parte do tratamento de esgoto da Doca, a área nobre da cidade. Os moradores da vila dizem que a herança deles para a COP é ficar com o cocô dos ricos. Mais detalhes sobre todo esse debate envolvendo obras de saneamento da COP, você pode ler na matéria. A reportagem completa vai estar na Folha. Fazem assim, a gente vive numa área quase que insular, né? Ou seja, é uma área que é passível de alagamentos, né? E esses canais, eles representam essa interação da nossa população com a água, né? E esses canais são muito maltratados. Isso é típico, assim, infelizmente é típico do Brasil, né? Se você vê outros países, eles têm uma preocupação em preservar, não necessariamente todos, né? Tratamento exemplo, é diferente, né? Tratamento é diferente. Você trata os rios, né, e os corpos de água como se fossem uma parte muito essencial do dia a dia. Ou aqui, por exemplo, em Belém, a gente trata os canais como sumidouros de dejetos. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. E isso também é, assim, como é sumidouro de dejetos, que o senhor utilizou esse termo. Eu quis usar um termo mais leve. Eu acho que assim, porque isso tem a ver muito com o pensamento, o pensamento do poder público, né? Como o poder público olha ou trata, e também a população, como ela enxerga isso. Tem isso, né? Tem duas relações. É um problema cultural, né? Então, o problema cultural você só consegue mudar através da mudança do pensamento, tanto da classe política, dos que nos governam, como da própria população, que tem que exigir uma melhora da qualidade, né? Eu passei agora na Doquinha, né? Lá perto da Perimetral. A Doquinha. Eu chamo de Doquinha, é carinhoso, né? E assim, foi recentemente reformada. E não se pensa em urbanismo naquilo. Aquilo são duas pistas e muito concreto, e tratam aquele canal como se fosse novamente um local onde você joga o nefasto ali, né? Então, adorei o joga o nefasto. Muito educado a cama, para não falar cocô na CBN. Quando eu vim aqui pro Pará, eu vim primeiro pro Museu Guild. Eu fiz um pós-doutorado no Museu Guild. Ó, cheio de barro aqui. E eu passava sempre nessa doquinha, né? É um esgoto a céu aberto, né? Puro nefasto. Fica um canal horrível, fica um negócio árido, não tem uma árvore, não tem nada. Não se trata daquilo da maneira correta. A maneira correta é realmente você tentar fazer uma recuperação, né? Porque é um manancial. Então, teoricamente, é uma APP, a área de preservação permanente. Só que lá virou um canal de concreto, né? E ficou igual ao que era antes, só que bonitinho.
Quer dizer, bonitinho no senso de não estar tudo destruído, né? Mas assim, não é um negócio que eu falaria assim, ó, que lindo que tá. E tá recém-reformado. Para uma COP30 está recém-reformado e assim, não se pensou em nada em urbanismo. Né? Toda a bacia do Tucunduba, ela tinha que ter uma visão estratégica de tentar resgatar o ambiente natural, tentar resgatar essa região que é uma várzea e que é inundável. Né? Então a gente teria que pensar nisso com mais carinho. Agora, Alberto, eu acho que o meio ambiente ele é carente muito também de, vamos dizer assim, de interação com o ser humano. O ser humano, na verdade, ele precisa de uma interação mais forte com, principalmente quem está na cidade, né, com o meio ambiente. Porque, por exemplo, eu já ouvi muito as pessoas falando assim, dos canais de Belém, vamos tapar, né, vamos colocar concreto, apagou ali e isso é um distanciamento que a pessoa está fazendo do meio ambiente. A gente pode considerar assim? Isso é meio complicado de falar, né? Assim, as pessoas querem canalizar, na verdade, não é porque elas querem canalizar, porque elas acham que os rios têm que ser canalizados. É porque tá sujo, tá feio, então você canaliza, você esconde, né? É aquela velha frase, né? Longe dos olhos, longe do coração, então não te incomoda, né? Agora, imagina assim, se você tivesse um bulevar bonito, a gente está vendo aqui atrás, né? A reforma, né? A reforma. Eles querem fazer algo bonito, eu não sei muito bem o resultado. Na verdade, é a primeira vez que eu estou vendo ali, né? Eu sabia que a entrevista ia ser uma comédia. A câmera vira para trás e olha a vista panorâmica, né? Maravilha, para comentar o canal das docas, né? A maior parte das pessoas senta lá na frente do panorama, mas não olha, não se dá o trabalho de olhar para o mundo. Então aqui vocês estão vendo a cidade de Belém. Vamos achar as docas. Eu acho que é... Eita. Praça da República, Reduto, achei. Aqui, ó. Então é isso aqui. É esse canalzão aqui. Esse que é um esgotão, infelizmente. Podia ser um igarapé maravilhoso, né? E aí o estúdio da CBN, o estúdio panorâmico, é algum desses prédios. Deve ser um grandão aí, que nem esse aqui, olha. Né? Cadê? Vamos ver no Street View. Bora lá. Ó, tá vendo os prédios da doca? Ó o nível aí, ó. E esse aqui é o canal, né? Antes das obras, né? Quer dizer, deve estar quebrando muito, fazendo muita coisa, mas e aí? O esgoto vai continuar caindo ali? É ali o shopping, ó. É o líder da doca. Aí. É isso. Isso é o orgulho de Belém, né? Essa estrutura. Muito mais do que o fato de ser uma cidade amazônica cortada por igarapés. Que eu só passo por baixo. Tá parecendo um negócio artificial, né? Bem artificial, que devem ter feito algumas estações de tratamento de esgoto para a doca não ficar fedendo, né? Mas essa verdade literalmente. É essa, né? Até o nosso operador de áudio tá ali rindo, coitado. Basicamente é isso, longe dos olhos, longe do coração. Enquanto estiver bonito, e a gente tem uma péssima ideia, e quando a gente fala para inglês ver, né? Parece que isso é para inglês ver, né? As obras parecem que são para inglês ver, mas o inglês não quer ver aquilo, o estrangeiro não quer ver isso. O estrangeiro quer ver uma natureza, né? E eu também gostaria de ver o canal com mais natureza, né? Com aquela uma zona de amortecimento, né? Para a gente ter um amortecimento. Belém é quente, a gente tem árvores na região, na Avenida Nazaré. Por quê? Porque ela torna a Avenida Nazaré uma das mais interessantes de se caminhar, né? Você não vai querer caminhar aqui atrás, onde eu estou mostrando ali, meu dedão está mostrando ali. Ali, meio-dia, você não vai caminhar. Ali, meio-dia, você vai torrar, né? Então, isso não é um meio ambiente, isso é um ambiente artificial. E o ambiente artificial também é o nosso meio, infelizmente, né? Então, a gente tem que tentar trazer isso mais à tona.
Agora são 4h13. Eu estou conversando com o Dr. Alberto Akama, que é pesquisador do Museu Emílio Guild, a respeito do meio ambiente. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente já falou um pouquinho sobre o que seria meio ambiente. Agora, Alberto, por que o meio ambiente é importante? Acho que tem que entrar na cabeça de muita gente isso, né? Que o meio ambiente não está ali para só nos servir, ele vai servir o quanto a gente quiser. A gente está falando de meio ambiente e a gente, na verdade, eu já comecei meio negativo, falando assim que não temos muito o que comemorar, né? A gente viu claramente o que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, né? Uma enchente enorme. Isso são respostas a mudanças climáticas. Então, é o meio ambiente reagindo às ações antrópicas, né? Então, realmente a gente não tem muito o que comemorar. A gente chegou a um dos pontos de não retorno, de 1,5 graus acima, desde o início da Revolução Industrial. Então, a gente, em termos de mudanças climáticas, estamos péssimos. Em termos nacionais, a gente tem péssima sinalização, né? Por exemplo, essa PL do licenciamento ambiental... Chamada de PL da devastação, né? Apelidada. Delicadamente apelidada de PL da devastação. Ela é um retrocesso muito grande com relação ao meio ambiente. Por quê? Porque o direito ambiental preconiza o quê? A primeira coisa que o direito ambiental preconiza é o princípio da precaução. É um pouco diferente do direito civil. É uma visão oposta ao direito civil. No direito civil, a gente é inocente até que se prove o contrário. No direito ambiental, o princípio da precaução diz assim: se há risco, não se faz, né? Então, essa PL... ela é contra o que preconiza o direito ambiental. Então, tem vários outros motivos, né? Ela fere o tratado da Organização do Trabalho, Internacional do Trabalho, a OIT 169, né? Ela fere tantas coisas que, assim, é muito triste. Para quem trabalha com meio ambiente como eu, é muito triste, né? Tem várias outras notícias muito tristes. Por exemplo, aprovaram agora a licença de instalação da hidrovia, né? Tem muita gente comemorando. Eu, particularmente, como pesquisador que trabalhou naquela região, fico bastante triste, porque eu vejo que as pessoas preferem o lucro, e nem sei para quem é o lucro, né? A gente tem que parar para pensar, às vezes, para quem que é esse lucro, né? Perfeito. Se há risco, não se faz, né? Então é sobre poder dizer não. Isso vale muito para a BR-319. Ela não pode ser feita, tá? Não tem negócio de condicionante, atenuante, tá? Outra obra desastrosa ali mais próximo de Belém é a hidrovia Tocantins-Araguaia. Bora dar uma olhada num vídeo curto sobre a hidrovia Tocantins-Araguaia, depois a gente volta para a entrevista do Akama. O Lula vai explodir um rio na Amazônia e a sua comida vai ficar mais cara. O governo do presidente Lula, esse governo aqui que se diz preocupado com o meio ambiente, vai colocar toneladas de dinamite e explodir um dos maiores rios do Brasil, o Rio Tocantins, no sul do Pará. O objetivo é tornar o rio navegável durante o ano inteiro. Mas para fazer isso, o governo precisa explodir o Pedral do Lourenço, que é essa formação rochosa que aparece no leito do rio na época da seca e impede a passagem de barcos maiores. Só que o Pedral não é só um monte de pedra. Ele é um berçário de peixes. Um local onde os peixes vão se abrigar e se reproduzir, o que mantém o rio Tocantins vivo. E milhares de famílias ribeirinhas dependem do rio Tocantins vivo para sobreviver. Tem mais também. O Pedral é um freio para a água, né? É um freio natural para a água. Então, imagina que você acaba com o Pedral, a água vai passar mais rápido. E o rio já está sofrendo por causa do desmatamento, já está secando por causa das mudanças climáticas. Aí você ainda vai deixar a água correr mais rápido, isso aí vai secar também os igarapés do entorno, né? Muda o sistema completo. Da mesma forma que Belo Monte é um super freio para a água e cria uma série de outros problemas ecológicos, né? Porra, meu, puta que pariu, se acelera a água, ele reclama, se freia a água, ele reclama também. Então aqui, por exemplo, você tem acúmulo de lama, um acúmulo de lama que se alonga muito além dos limites do lago, né? Esse freio, né? Então, assim, lá no Iriri, 100 km lá para cima, já está tudo perturbado, alterado, degradado por causa do barramento do Xingu.
Claro que as explosões no rio vão impactar essas famílias, que até hoje não foram consultadas a respeito dessas explosões, que aliás os especialistas chamam de derrocamento. Sim, e um dos especialistas nesse processo de derrocamento e seus impactos ecológicos é justamente o Alberto Akama, que vocês estão ouvindo falar aí na CBN. Mas eu vou chamar de explosão mesmo, porque eu acho que a gente tem que chamar as coisas pelo nome delas. Só que a explosão do rio Tocantins não vai prejudicar apenas os peixes e as famílias que moram ali perto. Ela vai tornar o seu mercado mais caro. E eu vou te mostrar por quê. O governo está fazendo essa obra para facilitar a exportação de produtos dessa região, conhecida como Matopiba, que engloba os estados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. A ideia anunciada do governo é substituir o transporte por caminhões pelo transporte fluvial, que seria mais verde. Esse argumento está sendo usado para destruir tudo, cara. Tudo. Rodovia Tocantins-Araguaia, Ferrogrão também é mais verde. Tá todo mundo achando agora que linha de trem é a coisa mais linda do mundo e ninguém critica a Ferrogrão. Ninguém. Tá passando tranquila. Não é verde a ferrovia? Outro dia o Mink estava falando para fazer uma ferrovia no lugar da 319. Não é verde, por quê? Porque a ferrovia vai ser um catalisador de desmatamentos terrível, né? E vai levar minério, vai levar grãos, vai levar de tudo, né? Vai pilhar a Amazônia. Do mesmo jeito que é verde, a construção de hidrelétrica na Amazônia não é verde. Não é verde. Sem a Amazônia a gente se ferra, tá? O Brasil emite muito mais carbono com a destruição da Amazônia do que queimando combustível fóssil. No mundo inteiro, globalmente, a queima de combustíveis fósseis é a pior questão para a crise climática. Mas no Brasil, não. No Brasil é destruição da Amazônia, tá? É destruição do Cerrado. Por isso que a rodovia, a hidrovia Tocantins-Araguaia é uma desgraça. Por isso que a Ferrogrão é uma desgraça. A BR-319 também. O problema é que essa é a região com os maiores índices de desmatamento do Brasil. Uma fronteira agrícola que os fazendeiros do país inteiro estão invadindo, grilando e especulando para transformar floresta e cerrado em pasto, milho e soja. Com a explosão do rio Tocantins, vai ficar mais barato exportar essa produção, o que vai aumentar ainda mais o lucro desses fazendeiros e também o desmatamento. E quando isso vale também para essa maravilhosa linha de trens chineses que pretende cortar o Brasil de norte a sul e a esquerda achando a coisa mais linda do mundo. Não tiver mais o que desmatar no Matopiba, essa fronteira agrícola vai subir cada vez mais até chegar no coração da Amazônia. E você pode até dizer que essa é uma preocupação apenas dos ambientalistas. Mas o desmatamento influencia diretamente o preço do seu mercado. O desmatamento aquece o planeta e agrava ainda mais a emergência climática que a gente está vivendo. Então, aquece o planeta, ele tá certo, mas aquece mais o Brasil do que o planeta. Porque o pessoal fala, aquece o planeta, o planeta não tá fazendo nada pelo planeta, por que o Brasil vai fazer alguma coisa pelo planeta? Quando você destrói a Amazônia, o pior não é para o mundo que vai se aprofundar na crise climática, o pior é para o Brasil, que vai perder a sua caixa d'água, o seu regulador do clima, que é a floresta amazônica. Um dos principais motivos para a comida estar mais cara no Brasil é justamente a crise climática. Uma crise que produz secas, enchentes e ondas de calor cada vez mais frequentes e intensas. Eu vou te dar 2 exemplos. Com a seca, a gente produz menos café. E no calor extremo, as galinhas produzem menos ovos. Com menos ovos e menos café no mercado, o preço desses produtos sobe. E já está subindo, a gente sabe disso. E a tendência é piorar cada vez mais. Lembra disso da próxima vez que você for ao mercado. A explosão do rio Tocantins significa isso. Desmatamento e inflação. E é uma desgraça que ela seja uma obra do governo Lula, autorizada pelo IBAMA e vendida como uma alternativa verde. Porque a explosão do rio é mais uma obra que só vai beneficiar ruralistas que já são milionários, enquanto a nossa vida vai ficar pior. Então, assim, para quem que é esse ganho, né? Quem que vai ganhar realmente? Se o meio ambiente é que está sendo atingido. Né? Aquele meio ambiente, né? E não é só aquele meio ambiente, porque quando você pensa numa obra dessa, da hidrovia, a gente pensa assim, então, para que ela serve? Ela serve para escoar grãos e minérios, principalmente grãos. Se você escoa grãos, então você significa que você vai ter que produzir em algum lugar. E esse lugar que essa hidrovia prensa, então, é expandir a fronteira agrícola na Amazônia. Então, você está pensando em mais devastação na Amazônia. Então, tudo isso está interrelacionado, interligado em diferentes graus, e isso tudo afeta uma população enorme, porque essa hidrovia, esse trecho que foi licenciado, na verdade, a instalação, é só um dos trechos, é o trecho 2 de 3 trechos,
e não se pensa na população local. Então, quando a gente lê o RIMA, o documento do DINIT que fala sobre o RIMA, que é o relatório de meio ambiente, nas páginas 106 e 7 do RIMA, fala lá, qual que é o ganho da economia local? Não aplicável. Não aplicável porque é como se fosse uma rodovia que nem a imigrantes. Você tem um começo e um fim, ou vice-versa. Mas é só passagem, só passa. Essas barcaças, elas não trazem dinamismo local. Né? Elas não trazem ganho para a população, elas não trazem nem ganho para as cidades que vão pelas quais as barcaças vão passar. Os prefeitos estão muito enganados, que estão felizes com essa construção, porque ela não vai trazer nenhum ganho de capital para as cidades. Então, são essas coisas que a gente fica triste, né? A gente fica discutindo, batalhando, falando da importância. E às vezes eu me sinto que nem o Pedro do Lobo, né? Só que eu falo, o lobo, é o lobo. Só que o lobo já está aqui comendo meu calcanhar, né? Esse é um lado assim meio perigoso, né? Você pode, estou sempre falando é o lobo, e, mas o lobo, sabe? A gente fala assim, Belém é uma cidade que, se houver aumento do nível do mar, vai sofrer também. Não tão diretamente como algumas cidades mais litorâneas, mas Belém está sobre a área de influência de maré e vai sofrer. Não é tão grave assim, mas a gente sabe que pode sofrer. Né? Bate-Papo CBN de volta, 4h20. Estou conversando com o Dr. Alberto Akama, pesquisador do Museu Emílio Gueldi, sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente tem participação aqui no YouTube. A Alexandra Bezerra comentou assim: horrível. Ah, é marmelada, é Alexandra, é a mulher do Akama, eles combinaram. Horrível a falta de árvores pelas ruas da cidade, né? Acompanhou o início da nossa entrevista aqui e o professor estava falando da falta de árvores da nossa arborização aqui na capital paraense. E aí, pegando um gancho do último bloco, né, que falamos da hidrovia, do Pedral, da situação do Pedral, né, do Lourenço, o senhor falou ainda há pouco que a população local vai sofrer muito ali com aquela transformação. Mas tudo que acontece na Amazônia, o reflexo acontece globalmente também, né? Como é que é essa relação de, por exemplo, você degrada aqui num ponto, mas não é só aquele ponto e adjacências que sofre, sim, há um reflexo bem maior. Então a gente tem os efeitos locais, né, e os efeitos sistêmicos. Quando a gente fala de efeitos sistêmicos, no licenciamento a gente fala de área diretamente afetada, a área de influência indireta, e o licenciamento ambiental deixa essas coisas bastante limitadas numa visão mais sistêmica. Né? Quando a gente está falando de visão sistêmica, significa o quê? Se você cria essa hidrovia e os grãos de soja começam a passar, esses grãos de soja vêm de algum lugar, eles são produzidos em algum lugar, através do quê? Do desmatamento. Você tem que ampliar a fronteira agrícola, você tem que desmatar. Você desmatando, você libera carbono na atmosfera, você aumenta os efeitos da mudança climática. Ao mesmo tempo que você faz isso, a floresta amazônica, ela recicla a água. Então as árvores soltam muito vapor, esse vapor forma as nuvens e volta a chover. E muito desse vapor, ele vai para onde? Para o sul, sudeste, centro-oeste. Então assim, se você desmata aqui a Amazônia, você vai ter menos chuva no centro-oeste e no sudeste. Então você vai ter secas ali. Em anos de El Niño, você vai ter secas. Então, isso tudo aumenta vários riscos de aumentar também as mudanças climáticas, amplificar esses efeitos em nível global. Por quê? Porque isso afeta também os outros países da região amazônica, porque com essas mudanças climáticas regionais, você tem mais chances em anos de El Niño de ter mais secas que em 2023 e 2024, onde você teve secas severas na região amazônica e incêndios causados pelo homem, mas que se alastraram de maneira muito, muito, muito superior ao que a gente imaginava. Né? E ao mesmo tempo chovendo demais no Rio Grande do Sul. Né? Então o que aconteceu? A gente tem essas mudanças todas sistêmicas, e isso, quando você joga carbono, é lógico que você queima a floresta, você tem esses efeitos locais, regionais e efeitos continentais aqui, mais exacerbados. Mas você aumentando carbono, você tem aumento da temperatura do planeta. Então isso significa o quê? Que o planeta inteiro sofre com isso. E isso é muito ruim.
porque a gente não consegue medir os efeitos indiretos sistêmicos no planeta inteiro, porque você jogou mais carbono na atmosfera. Mas a quantidade de carbono que foi emitida nessas queimadas de 2023 e 2024 representam uma porcentagem muito alta do carbono emitido no planeta inteiro, né? Eu não lembro direito as porcentagens, mas é um volume astronômico de carbono que foi liberado nas queimadas. E quando você está desmatando para pasto ou para agricultura, você também tem esse aumento. Então, tudo isso é só para dizer assim, você pensa que a hidrovia ela é só o impacto local? Não. Ela tem impacto local, claro, vai atrapalhar as comunidades, né? Na hidrovia está previsto dragagem, isso pode acabar com a pesca do camarão, que já vem sofrendo, o camarão amazônico. A né? reprodução das espécies. E o Mapará, por exemplo, agora eu vou falar uma coisa, né? Eu espero que não aconteça. Mas, se você imagina que eles começam a fazer dragagem e começa a reduzir a pesca do Mapará, imagina meus amigos lá de Cametá o que vão falar. Vou pra Cametá. Cametá. Vou pra Cametá. Tava numa roça com um trampo meia sola. Passava muita fome e até pedi esmola. Foi quando a minha sogra que morava no Bengola me arrumou um bom emprego que eu achava era uma droga. Era só varrer. Eu desprezei o meu serviço que era só varrer. Comprei muamba na fronteira e vim revender. Na capital tem um comércio para eu vender. Pra eu vender. Muambeiro lá no Barreiro, sou camelô. Com meu avô já fui peixeiro. Vou pra Cametá. Não só de Cametá, né? Tem muita gente que é amante do Mapará mas por aí. Eu tenho meus amigos em Cametá, então... Já dê um abraço aí pros amigos. Já dou um abraço pro pessoal de Cametá, da UFPA de Cametá, e eu espero, assim, que isso não aconteça. Mas qual é a garantia de que com as dragagens você não afete a pesca do Mapará e do camarão, né? Que é uma das fontes principais de proteína, né? E sustento de muitos ribeirinhos e ribeirinhas ali naquela região do Baixo Tocantins. É subsistência, né? Então, assim, os impactos locais são enormes, é claro, sempre vão ser maiores. Os impactos regionais vão ser menores. Assim, os sistêmicos maiores, não sei, pode ser que sejam enormes. Imagina, se você começa a ter um ponto de não retorno, a gente fala esse ponto de não retorno é quando você tem uma mudança ambiental tão grande em que você não consegue mais retornar a um ponto, né, onde você não tem mais os rios voadores abastecendo de água o sul, sudeste, centro-oeste. Então, vocês veem que o Acama fala o tempo todo em ponto de não retorno, né? O que é isso? É o que a gente chama de colapso, né? É o colapso climático. É um estrago irreversível, e eu diria inevitável, mas que a gente não precisa adiantar ao máximo já para os próximos anos, terminando de destruir a Amazônia. Se tiver um ponto de não retorno nisso, essa região toda do centro-oeste, do sul, sudeste, vai sofrer muito mesmo, mais até do que os moradores aqui. Aquela região ali de Palmas, ela fica no ponto da ruptura ecológica, porque se você vai um pouco ao sul de Palmas, você vai chegando perto de Brasília, onde o clima é mais ameno. Brasília de manhã, a Brasília faz 14 graus, de manhã cedo você sente aquele friozinho no final da tarde, já tem uma influência dos ventos do sul. Se você vai mais para o norte, a partir de Palmas, você começa a se aproximar da Amazônia, onde já tem uma umidade natural maior. Então Belém, por mais que fique mais seco, mais quente, sempre vai ter alguma chuva, né? Agora ali no meio, ali na região de Palmas, Porto Nacional, ali é que a desertificação vai começar mais forte, e essa rodovia, essa hidrovia Tocantins-Araguaia vai contribuir muito para esse colapso climático. Da região do Baixo Tocantins. Então imagine só que se você tem uma obra como essa, você não verifica esses impactos possíveis ao longo do tempo, né? E quando isso vai acontecer? Será que vai acontecer?
E aí a gente está falando do princípio da precaução do direito ambiental. Você está realmente jogando o princípio da precaução ralo abaixo. Agora, a gente está, né, nos últimos minutinhos do nosso bate-papo aqui sobre meio ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente. Sabe o que eu acho legal dessa situação? É Dia Mundial do Meio Ambiente. Então eles precisam chamar alguém para falar. Aí foram lá no guia, quem é que pode falar de meio ambiente? Não, mandou a cama. Mandou a cama. Aí ele faz essa explicação maravilhosa sobre como a hidrovia Tocantins-Araguaia vai ser um desastre para a região ali do Tocantins. Só que a repórter da CBN, ela ouve a explicação dele, mas ela não pode nem chegar perto de concordar, de falar, é mesmo, olha só que horror, hein? Nossa, não tem como a gente evitar essa hidrovia nunca, porque é a CBN, né? Então, cria-se um certo constrangimento que ela resolve logo mudando de assunto. Eu queria que, né, nesses últimos minutos, se eu pudesse falar um pouquinho para exemplificar para o nosso ouvinte internauta que ações do ser humano são ali uma pedra no sapato, vamos dizer assim, do meio ambiente, né? Que tipo de exploração desenfreada, modificação irregular, né? O uso da terra de forma, enfim. Que tipo de ações são essas e dicas, né? Como é que no dia a dia, a gente que mora aqui na cidade não tem muita influência nas decisões diretamente da política ambiental, mas que dicas assim podem ser práticas para tentar resolver ou tentar se envolver um pouquinho nessa preservação do meio ambiente? Olha, é muito difícil falar isso porque... Pronto, outra, né? Porque ela queria as dicas, ela queria alguma coisa do tipo, olha, quando for escovar os dentes, escova os dentes com a torneira fechada, apaga a luz quando sair do quarto, né? Não deixa a geladeira aberta, né? Escolhe bem o que você vai precisar antes de abrir a geladeira. E o Akama sabe que tudo isso é bobagem, que é difícil falar disso, como ele começou e vai explicar. De novo, vale aquela frase, né? Longe dos olhos, longe do coração. Porque a floresta amazônica, quando a gente olha e pensa assim, tem muito mato ainda, né? Mas justamente esse mato é o que dá um buffer de conforto para muita gente, né? Então, quando eu viajava no início da década de 90, viajava de Manaus para Belém, ou de Belém para Manaus, eu pegava o avião, né? E aí eu olhava à noite, eu gostava de viajar à noite, eu prefiro viajar à noite, e aí eu olhava para baixo e não se via uma luz, né? O ano passado eu viajei de Manaus para Belém, de Belém para Manaus, e a volta de Manaus para Belém eu fiquei assim, a viagem inteira eu vinha pontos de luz, né? Significa gente, né? Aí a gente fala assim, mas isso é desenvolvimento ou isso é retrocesso, né? A gente tem que parar para pensar que o desenvolvimento não é só aumentar a população e aumentar a riqueza em termos de, eu tenho um smartphone, um iPhone 25, né? A gente tem que pensar assim, no dia a dia, a gente tem que usar os R's, os 5 R's, né? Reduzir, reciclar, reutilizar, né? E a gente tem que usar esses princípios como basilares no nosso dia a dia. Esses princípios basilares no dia a dia reduzem o impacto como um todo no planeta, né? Por exemplo, sacolas plásticas no supermercado. Eu me sinto um alien toda vez que eu vou no supermercado, porque eu vou com a minha sacolinha. É verdade, bem observado. Aqui no Pará é muito estranho. Se você, assim, hoje mesmo de manhã eu fui comprar a comida do gato. Aquela comida já vem num saco, eles ainda metem dentro de outro saco. E aqui no Pará, porque em São Paulo tem gente que ainda pergunta, quer sacola? Né, no Rio de Janeiro. Aqui não, aqui se você pega sem sacola, parece que você é uma coisa bizarra. Eu sou conhecido aqui em Altamira como o professor que não pega sacola no supermercado. Já aboli. Já aboli, assim, é claro que às vezes eu pego sacolinha, porque esqueceu. Eu ficando gaga, eu esqueço a sacola reutilizável dentro do carro ou em casa. Lá em casa também é de pano. Então assim, a gente tem que reduzir. Então a gente fala assim, não, mas isso está muito longe. Não está tão longe. Está no nosso dia a dia, está no nosso uso, tá? Poxa, será que eu realmente tenho que trocar o celular todo ano? Eu troco o celular quando ele quebra, né? Então assim, o meu celular eu troco só quando quebra. Então agora eu troquei uns 2 anos atrás,
Mas o celular só troca quando quebra, né? Eu acho sim, a gente tem que... Ou quando ele fica ruim, né? Porque a gente tem aquela obsolescência programada. Então o celular às vezes para de funcionar os aplicativos e já era. Mas assim, eu acho que o recado aqui para a pessoa que mora na cidade é, sinceramente, primeiro, pensar muito bem em quem você vota, tá? Então esse PL da devastação, quem você votou, tá votando a favor desse PL? Pô, então não vote mais, não dá um crédito para uma pessoa dessa. Não é uma pessoa boa, né? Ela não é uma pessoa que pensa no meio ambiente, é uma pessoa que pensa em dinheiro, provavelmente, né? Então a gente tem que ter uma mudança da mentalidade também. O que é o bem viver, né? É eu ter o carro 0 km? Não, eu acho que o carro é um típico... É o típico o celular, mas o carro principalmente é o típico exemplo do que a gente não deve fazer, né? Eu tenho um carro usado, né? Bem usado. Eu comprei 0, mas ele é bem usado, ele tem 15 anos. Aí eu falo assim, mas 15 anos ele polui demais. Não, porque eu faço verificação nele, eu troco vela, eu faço tudo possível para ele estar gastando o menos possível. Então é uma economia sua também. Se tem um carro que gasta menos, você está jogando menos carbono. Então, todas essas pequenas ações, se somadas, elas ajudam o meio ambiente. Então tem vários pontos aí que a gente tem que discutir, mas principalmente da educação ambiental, que está no Plano Nacional de Educação, ela é muito mal aplicada e ensina muito pouco. Então a gente precisa realmente repensar as nossas necessidades diárias para tentar reduzir o impacto. Mas pensar em ações sustentáveis, né? O ser humano não é muito sustentável, não, né? Mas a gente tem que reduzir, né? Tem que pensar em sustentabilidade, sim, o máximo possível de consciência ambiental para não produzir muito lixo, não gastar muita energia. Se bem que Belém é difícil, com ar-condicionado aqui não dá. Sim, eu também gasto uma quantia obscena de dinheiro pagando energia elétrica, gasto energia doida aqui em Altamira. Assim como a Cama eu vim lá de São Paulo, né? A gente estudou junto, a Cama era 1 ano na minha frente e é duro o calor aqui. Conversamos com o Dr. Alberto Akama, pesquisador no Museu Emílio Guild, aqui no nosso bate-papo CBN sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, o primeiro de hoje. Muito obrigada, doutor, pela presença. Muito obrigado, Brenda. Foi um prazer. 4h31, repórter CBN. Voltamos já já. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.